Deixa tuas redes, deixa teu lar, deixa teus campos, deixa por mim. Meu operário, eu te farei, irmão e amigo, eu te serei. Eis-me, Senhor, tudo deixei por ti, Senhor. Minha mãe era filha do terceiro homem da cidade. E chega o meu pai na cidade e pedreiro, simplesmente pedreiro. Quem daria futuro para um pedreiro que chega na cidade? Isso devia ser o meu pai, pelos desígnios de Deus. A maior construção do meu pai fui eu mesmo, junto com os meus irmãos. Eu não me ponho acima, mas a melhor construção do meu pai, para mim, claro, fui eu, né? E daí toda a canção nova. Meu pai é um grande exemplo, meu pai foi um grande construtor. Ele construiu a minha vocação. Eu só posso dar graças a Deus por aquilo que meu pai é. A têmpera que eu tenho também eu devo ao meu pai. A linda construção ele fez para Deus, ele fez para a nação, ele fez para a saúde brasileira, tão sofrida, ele fez para a igreja. A mais linda construção da igreja que ele fez, para a igreja que ele fez, chama-se Padre Jonas Habib, e chama-se Canção Nova. Lembro dele quando era menino, quando ele veio aqui em São Pedro, passei a Josefa e a Sérgio, eles vieram aqui, eles tinham 4 anos, eu tinha 14, né? 10 anos. E eu trabalhava como fotógrafo, eu estava aprendendo a fotografia. Daí ele com a minha mãe foram no estúdio lá onde eu trabalhava, né? E daí que eu tirei uma fotografia dele com minha mãe, ele fazendo continência, né? Eu falei, vai ser um militar, né? Mas a gente percebia que ele era religioso mesmo, né? E tinha essa vocação para ser padre, para ensinar esse mundo fora, né? Impressionante. De poucas pessoas eu ouço isso, mas não houve uma época na minha vida em que eu não quis ser padre. Desde que eu me conheço por gente, né, eu queria ser padre. Interessante, é uma coisa determinante. Minha mãe não me esquecia do Jonas, acho que em momento nenhum. Sempre nas orações, na hora do almoço, na hora da janta. Sempre ela falava muito do Jonas, então eu sabia que tinha um irmão que estava no seminário. Sabia que tinha um irmão que estava longe. Aqui está a lista do que você vai precisar, do enxoval que você vai precisar para ir para o colégio. Peguei, pus no bolso, cheguei em casa, mostrei para minha mãe. Minha mãe foi lendo, era pouca coisa. Eram uns 4 lençóis, 4 fronhas, umas tantas camisas, umas tantas calças, cobertorzinho. No final tinha assim, 2 sacos de roupa usado. Meu pai gaguejou e tal, tentou falar, pigarreou, até que a minha mãe entrou e disse, olha meu filho, é aquilo que eu disse, não vai dar. Você vai dizer para o padre que não tem jeito, porque nós teríamos muito gosto, mas esse enxoval até que era difícil, mas ainda daria, mas 2 sacos de roupa usado, não tem, não sei onde eu vou arrumar. E eu olhei para o meu pai, olhei para minha mãe, bença pai, bença mãe, e fui para o quarto correndinho para não chorar na frente dos 2. Eu consegui esconder durante uns 10 dias. O cheiro dos coroinhas, eu fugia sempre dele, até que ele me pegou uma outra vez, bem ali no garrafão do campo de basquete. Ele me disse, como é que é? Já conversou tudo em casa? Eu falei, conversei. Ele disse, então, tudo certo? Eu falei, não, senhor. Mas por quê? Daí eu expliquei toda a história, contei e tal, por causa dos 2 sacos de roupa usada. O cheiro dos coroinhas riu tanto. Ele punha a mão na barriga assim, Léo, e ria. Daí que eu fiquei mais atrapalhado. Disse, não, rapaz, não é isso. É que você na sua casa com a sua mãe, você suja a roupa, sua mãe lava logo, né? No colégio não.
lá no colégio, só pode lavar. Só no final de semana é que a roupa vai para a lavadeira, né? Então você tem que deixar, você tem que ter 2 sacos de roupa usado, para não falar roupa suja, que é meio feio, né? Então a gente fala 2 sacos de roupa usado. Para colocar a roupa suja. Depois que ele foi para Lavrinhas, a casa ficou um tempo assim, um tempo de praticamente de luto. Que perdeu em casa, meus pais ficaram tristes, eu, né? A Jorgelina era pequenininha, não sentia, né? Mas nós sentíamos muito. Foi uma separação enorme. O dia que ele foi, queria ir embora para Lavrinhas, na véspera foi meus tios, minha avó, mãe do meu pai, né? Foram em casa para despedir dele. E eu não fiquei em casa. Casa do vizinho tinha um culto protestante. Eu fui para lá não para participar do culto. Fui para lá para fugir da despedida. Quando nós éramos seminaristas em Lavrinhas, eu estava já na 4ª série e ele estava chegando para começar o ginásio. E como ele era de São Paulo, eu também era de São Paulo, logo nós nos afinamos, nos identificamos como muito amigos desde aquele tempo. Nunca mais me afastei do Padre Jonas. É uma amizade não só muito profunda, mas muito antiga e nunca interrompida. Na verdade, já pré-adolescente, ambos pré-adolescentes, era uma jovem normal, como nós éramos normais, de jogar, de brincar, de estudar. Jonas sempre foi uma pessoa assim, um pouco mais concentrada, um pouco mais sério, mas não deixava de ter assim um lado um pouco mais brincalhão, um sorriso, um jeitinho especial. Quando eu nasci, ele já não estava mais em casa. E quando ele ia em casa visitar, eu tinha até medo dele. Ah, mas por quê? Porque ele ia de batina. Ele ia de batina. E naquela época, preta, você sabe, né? A batina era azar, preta. Né? Será que então tem foto aqui eu assim? Era tão pequena e eu estranhava. Eu tinha assim, eu achava diferente e no mesmo tempo eu tinha um pouco de medo, porque eu sempre fui muito assim, de estranhar as pessoas, muito acanhada. Então eu tinha medo. E a minha mãe explicava que não, que a roupa dele era assim e que ele era meu irmão. Então, eu costumo brincar que o Jonas teve o prazer de me conhecer, não é? Quando eu já tinha quase 2 anos. Minha mãe teve um parto gêmeos, a Maria José e a Maria Isabel, e a Maria Isabel faleceu, então, e a minha mãe ficou muito ruim. E o meu tio, então, foi buscar o Jonas lá em Pinda. Foi quando ele me conheceu. Então, nós temos diferença de 18 anos, né? Mas eu sempre soube que eu tinha um irmão importante. Um irmão que era seminarista, um irmão que ia ser padre, que isso ia ser muito bom para a família. Ele é meu irmão, companheiro, né? Meu defensor. Me defendia. E quando ele foi embora, eu fiquei sozinho, né? Foi difícil. Eu não sei se para ele foi difícil. Eu sentia do mesmo jeito na hora de ir embora. Porque ali estava a minha vida, não é? E toda vez era uma dura escolha. Querido Padre Diretor, viva Jesus! Desejo, auxiliado pela graça de Deus e pela proteção de Maria Auxiliadora, fazer-me salesiano, filho de Dom Bosco Santo, para que, cumprindo do melhor modo possível os conselhos evangélicos, possa, dentro das regras da congregação, salvar a minha alma e, de algum modo, levar as almas para o céu. Embora seja indigno de tão grande graça, confiado na bondade de Deus, venho pedir-lhe, aceite-me como candidato ao noviciado para conhecer bem a congregação, corrigir-me de tantos defeitos e progredir na prática das virtudes, e tornar-me um santo filho de São João Bosco e de Maria Auxiliadora. Esperando na sua bondade ser atendido, muito lhe agradeço, pedindo que reze por este seu filho, que não se esquecerá do Senhor em suas pobres orações. Aspirante Jonas Abib. Era estudo,
e trabalho, um pouco de trabalho na terra, inclusive porque logo depois da guerra, então muitas coisas eram produzidas lá mesmo, muita fruta em lavrinhas, animais e coisas assim, que nos ajudava, ou que ajudava os salesianos a manter um grupo de mais ou menos uns 200 alunos, né? Então era um ambiente de interior, em que havia momentos de lazer, muito momento de lazer. Uma das vezes, por exemplo, numa cachoeira, ele segurando numa corda, a cachoeira muito forte, o calção acho que estava um pouco largo, estava descendo pelas pernas e a gente gritava: Jonas, olha o calção! E ele dizia: não, tá firme, tá firme. Quando ele saiu da corda, viu que o calção já estava no meio das pernas. Eu pensei que vocês estavam dizendo que era a corda, o cordão. Não, era o calção. Eu nunca fui aluno com ele, eu sempre estive na frente. Ele veio depois. Mas a impressão que eu tinha é que ele era não só muito aplicado, mas muito inteligente. Então estava sempre na crista da onda. Sempre saía bem em tudo. Eu lembro das cartas, quando o Jonas escrevia, a minha mãe sentava e lia as cartas para a gente. Quando ela escrevia, ela também escrevia e contava para a gente do que ela estava escrevendo. Então era assim uma comunicação através de carta e que a minha mãe fazia com que a gente também se comunicasse. Quem escrevia era ela. Mas a gente também talvez dava um palpite ou contava alguma coisa. Ela contava do que a gente estava fazendo, do que a gente não estava fazendo. E quando o Jonas escrevia era a mesma coisa, ela transmitia, tanto meu pai quanto a minha mãe. Quando a gente ia, era, digamos assim, 15, 20 dias antes a gente já sabia que ia ver o Jonas, que ia para o seminário, que ia ficar um dia, né? Então a gente... Eu acho que eles criavam a expectativa, a felicidade deles, a expectativa deles de ir era tão grande que eles transmitiam pra gente. Eu chegava lá, aquela casa grande, bonita, porque Lavrinha sempre foi bonito, né? Então para nós era importante, né? E ali ele tocava piano pra gente, a mesa era grande, farta, então era empolgante. Então eu sabia que eu tinha um irmão importante. Das coisas mais lindas, Léo, foi a sabedoria da minha irmã, da minha mãe. Eu não sabia que a minha mãe ensinava para elas a me conhecer pela foto que havia na sala. Eu não sabia disso, mas eu sabia outra coisa. Inclusive um dia minha mãe me fez sentar para eu escutá-la direitinho. Ela disse: você precisa amar as suas irmãs muito mais do que o seu irmão José Carlos. Ele explicou: porque você não vive aqui. E vai chegar o dia que você vai precisar das suas irmãs e as suas irmãs vão precisar de você. Você precisa ser muito amoroso com elas. E foi falando. E eu, graças a Deus, segui a letra isso, né? Amar o meu irmão era mais fácil porque nós somos moleques juntos. Fizemos muita arte juntos. Ele era fanático desde criança para as coisas da igreja, né? Eu não. Eu era pequeno, tinha só 4 anos de diferença dele. Então nessa época ele tinha uns 9 anos, tinha 5, né? 5, 6 anos. Então eu não queria brincar com isso, eu queria brincar com outras brincadeiras, né? Ele fazia altar no fundo do quintal, fazia uma mesa, e colocava um paramento, roupa velha da minha mãe, essas coisas. E eu era coroinha dele, tinha que ser coroinha, não tinha jeito. Eu era obrigado mesmo. Ele não conseguia subir em árvore, ele gostava, ele queria subir, né? Em casa tinha um pé de pêssego, né? Na época ele tinha pêssego, aqueles pêssegos bonitos. Eu subia, ele ficava embaixo. Eu falei assim: sobe, Jonas. Ele não conseguia subir na árvore. Só que ele mostrava o pêssego bonito lá. Qual a onda? Aqui, né? Aí eu pegava e comia, né? Ele ficava olhando embaixo. Tenho boas lembranças de quando a gente morava no Largo do Japonês, na Cachoeirinha. Ele ia quase toda quinta-feira, que era a folga dele na quinta-feira, e ele ia para a casa da minha mãe. Ele saía muito com a gente.
A primeira vez que eu fui no cinema, foi ele que me levou. Eu entrei no Teatro Municipal a primeira vez porque ele me levou para assistir um concerto lá. Então a gente saía também, a gente convivia muito bem, graças a Deus. A gente ia muito nas festas do Colégio Coração de Jesus, porque ele estava lá nessa época. E lá tinha muita festa. Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, festa de Dom Bosco. E a gente ia, e ele nos levava com tanto gosto, com tanta alegria, que era muito bom participar das festas. E eu quebrei, assim, grandes estruturas. Porque, por exemplo, eu era seminarista no curso de teologia, daí eu convidava as minhas irmãs para irem às festas no colégio. E eu tocava piano na orquestra do seminário e tudo mais, então eu estava lá no piano. E as minhas irmãs vinham lá na frente no teatro, cheio de gente, os padres, os seminaristas, as famílias, as minhas irmãs vinham, né? E eu abraçava e beijava as minhas irmãs na frente de todo mundo. Os meus colegas diziam, você tem a coragem de fazer isso? Eu falei, mas claro, são minhas irmãs, mas na frente de todo mundo eu falei, claro. Daí eles me davam parabéns, é isso mesmo, o que você faz, nós queríamos fazer. O Jonas, ele sempre comeu muito devagar. Sempre comeu muito devagar, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mais um pouquinho aqui. A gente costuma brincar, né? Vem arroz porque ainda tem carne, vem a carne porque ainda tem arroz. E ele vai conversando e vai falando e tal. E quando a gente era mais menina, o último que ficava, comia por último, lavava a louça. Então, às vezes o Jonas começava a comer mais rápido, a gente puxava um assunto. Ele puxava um assunto, aí ele se prolongava, todo mundo terminava. Às vezes todo mundo terminava e a gente continuava puxando assunto e ele continuava falando. Quando a gente acabava dando muita risada, ele falava assim, ai, seus bandidos, né? E ele ia lavar louça. Então para nós isso era ótimo, sabe? Ele seminarista de batina, ia lavar louça. É lógico que depois todo mundo ia junto, né? Mas era muito divertido, gente, puxar assunto com o Jonas. O Jonas é muito família. Poxa, pode estar fazendo o que ele quiser, chegou a família. Como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo encontrar você. Já não sei viver sem teu amor, tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Então eu sempre admirei o Padre Jonas, como o Senhor Jonas hoje, como um homem da canção, da criatividade. Sonhava cantando e cantava realizando um bem muito grande. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Eu dava 2 escalas na mão e tocava músicas assim, né? Esse foi o meu primeiro instrumento, porque eu precisava saber música, porque eu via que meu sacerdócio estava muito ligado à música. Sabe, essas intuições que você não sabe de onde vem. Foi por isso que eu fui para o seminário antes, cheguei no seminário no dia 3 de setembro de 1949. No dia 22 de novembro daquele ano, era a festa de Santa Cecília, na hora da bênção do Santíssimo, que foi um dia inteiro de festa. Santa Cecília era a grande festa no seminário. Na hora da bênção do Santíssimo, quando o padre estava dando a bênção, como acontece sempre na Canção Nova, eu disse para o Senhor, veja, que conversa de menino, né? Senhor, se a música for útil para o meu sacerdócio, me dá a graça de eu aprender música. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor,
seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar e não olhar atrás. O clérigo Jonas compunha, até eu gostava muito de ouvir as composições dele, sobretudo músicas religiosas. Oxalá ele vai me cantar o hino de Nossa Senhora Auxiliadora em latim, Cepedum Christi Populus Cruenti. E ele compôs tão bem que o padre Fausto Santa Catarina, que é um grande músico e crítico, e ele dizia, olha, ele compôs um lindo hino. Eu, inclusive, cantei uma opereta que ele acompanhou, ele me ensaiou com muita paciência, né, porque eu não era disso. Né? E nós, então, fazíamos juntos o hino do diretor. Todo ano a gente fazia um hino diretor. Né? Tu bem vês a nossa festa e o brilho que lhe emprestas. Tu bem vês a procissão em que o santo é o coração. Tu bem vês a procissão em que o santo é o coração. Sempre compôs dessa forma, Padre Jonas. E as minhas composições, elas foram sempre muito espontâneas. Era no momento ali. Quando vibrante de glória e louvor, num hino que diz gratidão ao seu Criador, ao seu Criador. Muitas vozes, vamos lá, ao seu Criador. Houve uma época que nós éramos assim, os dois companheiros de tomar conta dos alunos. Eu tomava o responsável maior e ele me ajudava porque ele tinha outras obrigações. A banda, a música, o canto. Enquanto isso eu não tinha nada desses dons do Jonas. Então eu ficava mais com os meninos. Eu conheci o Padre Jonas seminarista ainda, de estudante de teologia, já no final. E tocava violão, uma coisa rara, a gente não via muitos padres assim, né, naquele tempo. E batina ainda, né? Ele era o Dom Quixote, idealista, né? E eu era mais pé no chão, às vezes a gente, pô, Jonas, vem me ajudar aqui que a coisa tá brava, né? Mas nada que não fosse as funções, as obrigações, os cuidados que ele tinha, né? Era mesmo a diferença entre os dois, Dom Quixote e Sancho Panza. Se sobravam ao seminarista Jonas dons artísticos, talento e o desejo de corresponder ao chamado de Deus, lhe faltava saúde. No primeiro ano de teologia, o jovem foi submetido a uma cirurgia no duodeno, seguida de uma grave úlcera. Depois, já no final dos estudos, no último ano do seminário, ele foi acometido por uma doença estranha. Vista turva e fortes dores de cabeça o afastaram do seminário naquele ano decisivo. E assim Jonas temia não poder realizar o sonho de menino, já que aquela doença sem diagnóstico colocava em risco a sua ordenação. Por que essa doença? Por que comigo? Por que agora, às vésperas da ordenação? Questionamentos de Jonas que não ficariam sem resposta. Mas graças a Deus, quando chegou o mês de junho, aconteceu a graça da minha vida. Aconteceu primeiro a Mariápolis, do sul do Brasil, porque até então os folclorinos só faziam Mariápolis lá no Nordeste. E é que está. A irmã do hospital me convidou. O senhor não está fazendo nada mesmo, né? Por que o senhor não vai? Já que está doente, aproveite. Não é? E a pessoa que dava testemunho, justamente, era o que devia vir para organizar o encontro em Lorena. Ele veio lá de Pernambuco. Mas a viagem, sabe, essas viagens longas, ele acabou tendo uma desidratação enorme, teve que parar na Bahia, permaneceu na Bahia, foi hospitalizado. O rapaz quase que foi para o outro lado, né? Mas mesmo assim eu quis participar da Mariápolis, mas sim, apenas como, sim, para fazer unidade, não tanto para tomar
alguma iniciativa para fazer alguma coisa, né? Porém, enquanto estava lá, me vieram e disseram: mas você não poderia contar alguma coisa, uma sua experiência sobre esse último período? Aí então eu contei essa experiência que tinha acabado de fazer, não é? Para dizer a verdade, gostei muito do encontro, mas fui sozinho, no meu quarto, uma noite, numa hora que eu fiz algo que eu não costumava fazer, porque também não era costume isso. Eu peguei e abri, nem era uma Bíblia, era um evangelho, só tinha os 4 evangelhos. Abri assim, e os meus olhos bateram na frase. Era Mateus 16, onde Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu não precisei ir para frente, Padre Léo. Aquela pergunta foi como aquilo que derrubou São Paulo no cavalo, como eu costumo dizer. Não havia cavalo, mas ele caiu do cavalo. Eu também caí do cavalo. Porque aquilo foi tão forte que me tomou inteirinho. E o meu encontro pessoal com Jesus aconteceu naquele momento. Aquele encontro pessoal com Jesus mudaria fortemente sua vida e vocação. Ele já era diácono quando isso aconteceu, e cada dia mais certo do seu chamado. Mas é verdade que o seminarista convicto desde criança de que queria ser padre, um belo dia sentou-se para fazer as contas se valia a pena seguir adiante. Isso foi no final do curso de filosofia, pouco antes de fazer os votos perpétuos na congregação salesiana em 1961. Eu fiz os cálculos, se eu saísse do seminário naquele momento, se eu teria a capacidade, né, de constituir a minha família e ter meus filhos, e fiz as contas do que eu ganharia e tal, né, e fiz as contas todinhas, vi no final que eu teria a possibilidade. Mas acabei de fazer as contas, peguei o papel assim, amassei, e sentado onde eu estava no salão de estudo, eu olhei lá o cesto de lixo e apontei: foi a melhor cesta da minha vida. Após aquela cesta, estava claro que não dava mais para voltar. Veio então a teologia e, finalmente, a tão sonhada ordenação sacerdotal. Entretanto, o panorama da época era bem complicado. Não só na sociedade, mas também no seminário. O Concílio Vaticano II estava acontecendo e trazia muita mudança para a igreja. No campo social e político havia muita instabilidade devido à Revolução do Brasil e ao regime militar. A pílula anticoncepcional chegava aqui e o comunismo, que parecia infiltrar-se até no seminário, causava grande alvoroço. O clima era tenso. E nessa hora Jonas entende um pouco mais o paraquê de sua doença e afastamento naquele ano. Como ele mesmo conta, se ele tivesse no seminário ativo, líder e falante como era, com certeza ele teria se envolvido em uma daquelas discussões. E talvez até seria impedido de se ordenar, como acontecera com alguns de seus colegas. Mas Deus o queria padre. E assim, a 8 de dezembro de 1964, Jonas Abib se torna sacerdote. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Constantemente ando com esta relíquia de Dom Bosco. Foi um grande presente que eu recebi,
Você sabe que a relíquia é uma partezinha daquela pessoa, né? E aqui está escrito, inclusive, em latim, que é uma relíquia dos ossos de Dom Bosco. Um pedacinho, um fragmento dos ossos de Dom Bosco. Aquele corpo que Deus deu a ele durante esta vida, para ele poder salvar almas, né? Se diz justamente que foi tirado um pedaço do osso de Adão para fazer Eva, né? E eu quero justamente com um pedacinho dos ossos de Dom Bosco fazer o Padre Jonas. Ele tem uma comunicação fácil e tem também assim o dom de ter exemplos, histórias, uma forma de falar que cativa, que atrai, que interessa. Mas isso eu acho assim, aos poucos, foi adquirindo ainda mais do que era. Mas realmente sempre teve esse dom de comunicar com coisas simples, talvez, mas muito significativas, que atinge bem realmente a pessoa. Quem é capaz de refazer esse copo que eu irresponsavelmente quebrei? Talvez você tenha que realmente pedir ao Deus capaz de refazer, que refaça meninas, que refaça mulheres, que você quebrou irresponsavelmente, quebrou no corpo, mas quebrou mais ainda na alma, quebrou no espírito, quebrou nos afetos. Um padre muito humano, sempre vi o Padre Jonas muito humano. Nunca vi nele a crítica deletéria, sim, as dificuldades, os problemas, tudo isso, as brincadeiras. Ele era muito piedoso para o meu bom gosto dele, né? Todos nós salesianos admiramos o Padre Jonas. Todos nós, nunca ouvi falar alguma observação negativa sobre ele. Pelo contrário, ele sempre admira, mas como é que ele conseguiu caminhar tanto assim o Padre Jonas, né? A vida espiritual do Padre Jonas é uma característica típica de como ele conseguiu encarnar o carisma de Dom Bosco. Isto é, esse amor a Deus e ao próximo, principalmente aos jovens. Todos os dons artísticos que ele tem, sobretudo de música, fizeram com que ele se integrasse plenamente no carisma de Dom Bosco. Ele era muito simpático, né? Como é até hoje. O Padre Jonas, ele é muito acolhedor, né? Ele tem até hoje, com a idade de 80 anos, ele tem uma memória invejável. Ele guarda o nome das pessoas, ele guarda os acontecimentos da vida das pessoas de uma maneira que eu nunca vi. E isso atrai, né? Quando você encontra uma pessoa como ele, um padre, que é um líder, né? E ele chega, fala teu nome, fala dos acontecimentos que já teve com você. Enfim, são características que ele tem até hoje, né? Que te valoriza, entende? Era um momento de revolução social, política e também sexual. A palavra da moda era liberdade. A juventude da época, embalada pela Jovem Guarda, buscava sua identidade, seu espaço. Queria se encontrar. Então, o jovem padre, que tocava violão e sabia acolher bem a juventude, a exemplo de Dom Bosco, começou a atrair vários deles, com a missa jovem e os encontros da juventude. Na igreja São Janaro, na Moca, né? É Moca, que começou a missa de juventude, assim, reunir jovens. E ele, no Liceu Coração de Jesus, reunir jovens. Só que ele tinha o dom da música também, e aí começou com a música a atrair mais jovens, aí começou a reunir esses jovens para fins de semana, tarde, sábados, domingos, etc. Fez o cursilho, se não me engano foi isso, fez o cursilho de adultos, e com o grupo do cursilho fez um esquema mais apropriado, mais adequado para jovens. Estava tudo pronto quando eles então já tinham os jovens para esse encontro, para a Semana Santa daquele ano, e estava até o lugar escolhido, Barueri, periferia de São Paulo, e foram falar com o padre inspetor da época, um padre italiano, mas formado na Espanha, que veio do Paraguai, e muito bom, muito paterno, mas ao mesmo tempo também muito firme. Ele disse, não vai ser lá, vocês vão todos fazer um encontro em Campo de Jordão. O destaque era o jovem Padre Jonas Abib. Acompanhado de 50 jovens,
organizou 40 encontros nas montanhas do Brasil, gerando 1.500 novos líderes da juventude. Esse trabalho motivou o cardeal de São Paulo a confiar aos salesianos a pastoral juvenil da arquidiocese. Eu já estava na metade do ensino médio e fui participar. E aí então me aproximei ainda mais dele, né? O fervor, assim, a vida cristã, a vida comunitária, o grupo de jovens, a missa aqui das 10 da paróquia. Então foi uma intensificação da fé, né? E a gente tinha, assim, na pessoa dele um pouco a referência de toda essa renovação, esse impulso. A Jonas é muito assim, ele é observador, brincalhão, mas o respeito pela pessoa. Ele não se escandalizava com nada que falava. Eu vi com a gente, aquele jovem na época, não se escandalizava. E a formação do Dom Bosco, né? Primeiro que ele amava muito os jovens, né? Segundo, como um padre salesiano, né? Herdou toda aquela mística de Dom Bosco de trabalhar com os jovens, né? E ele tinha toda uma característica especial. Primeiro que ele tinha uma linguagem muito fácil de conversar com a gente. Segundo que ele era manso, né? Naquele tempo havia uns padres meio bravos, sabe? Uns padres assim, meio conservadores demais. Ele era aberto, né? Conversava muito, com muita mansidão, muita compreensão. Depois ele tocava violão, tocava até piano. Isso chama os jovens que nem o mel chama a abelha, né? De repente, ele, como não se poupava, não se cuidava, ele ficou doente. E como doente, então ele sentiu muitíssimo, porque teve que ir para o hospital se cuidar em Campos do Jordão. Eu estava no momento mais difícil da minha vida, porque por causa da minha tuberculose, eu fiquei 3 meses em Campos do Jordão. Meu superior me retirou dos encontros de jovens, como falou aqui o Felipe. Claro, meu superior tinha toda a boa vontade, aquela vida louca de a cada 15 dias um novo encontro lá em Campos do Jordão, foi o que me deu a tuberculose. Então ele me tirou dos encontros e me mandou para a Lorena, como testemunhou aqui o professor Felipe. Só que infelizmente, na minha imaturidade de padre jovem, eu só tinha 7 anos de padre, nem tinha completado ainda 7 anos, eu fiquei muito ressentido, muito magoado. E como eu digo sempre, a mágoa, o ressentimento é como um ácido que vai corroendo a gente por dentro. Para resumir, eu acabei me tornando um padre que nem rezava mais. A ideia surgiu da mente de padre Jonas Abib, um padrezinho jovem e pálido que encontrei em Lorena. Tinha saúde pequenina e um espírito de iniciativa e apostolado enorme. Tanto que, periodicamente, precisava cuidar dos pulmões em um sanatório, onde em poucos dias se torna confidente dos doentes, amigo dos médicos, alma de centena de iniciativas que transformam o hospital em uma família alegre e barulhenta. Quando o padre Jonas ficou doente, nós fomos visitá-lo em Campos. Aí o médico disse, não, ali na portaria mandaram entrar e esperar. Aí os médicos disseram, senhor médico, olha aqui, qualquer hora eu pego esse seu cliente e dou umas boas palmadas. Aí meu marido falou, o que houve, né? Falei, o que aconteceu? Pois é, o senhor sabe o que é tuberculose, o senhor sabe que é necessário repouso. Fim de semana ele pega o violãozinho dele e vai evangelizar os jovens que estão doentes, lembrando de repouso. Haviam sido anos seguidos de encontros todos os finais de semana. Encontros de rapazes, retiros de moças e até encontros para os pais dos jovens. Jonas não se poupava. Queria levar o encontro pessoal com Jesus a todos, não se deixando frear nem mesmo pela doença. Evangelizou
e continuaria a evangelizar ainda com mais afinco, após conhecer um movimento da igreja que surgira nos Estados Unidos em 1967 e chegava ao Brasil com o padre Haroldo Rahn e padre Eduardo Dougert em 1970. Era a renovação carismática católica que exercia grande influência sobre seu ministério e faria dele um dos grandes difusores da ação do Espírito Santo na Igreja do Brasil. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus de minha vida. cançãonovaplay.com. Assine já!